Maria, eu queria acrescentar uma coisa. Eles estavam falando sobre o SUS. Vocês estavam falando sobre o SUS, né? Eu estava dando uma pesquisada. Tem um projeto novo do SUS que é o enfermeiro de triagem. Eu achei muito interessante, porque fica um enfermeiro só em casos de risco. E esse enfermeiro ele vai atuar em cima desses casos de risco. Se você sabe que tem uma pessoa que pode ter câncer, o enfermeiro ele liga para essa pessoa. É principalmente por Então, meio que ele telefone. acelera o processo. Perfeito, ele acelera esse processo de diagnóstico. Ficar esperando, né? Eu achei muito interessante. Olha, interessante, é uma novidade. É, Muito é uma bom. novidade, é bem recente. Eu estava vendo uns artigos esses dias e eu achei muito interessante esse enfermeiro de triagem, que ele já ajuda bastante o processo. Porque a gente já está ali nervoso, você recebeu o diagnóstico, você já está nervoso. Aí demora ainda E você o já tempo. sabe que não tem tempo para esperar, né? Exatamente, você quer resolver tudo logo para agilizar o tratamento. E aí esse enfermeiro de triagem, ele auxilia nessa parte. Eu achei Fica em UBS? bem interessante. Será? Geralmente fica em hospitais que são mais voltados para tratamento de Credenciados pro câncer. Isso Nossa, que legal. Claro que ainda não é uma vivência de todos os locais, infelizmente, né? É um projeto novo que o SUS ele desenvolveu, mas eu achei muito interessante, né? É bem legal. Legal. Caroline, o que você tem aí de pergunta para nossa convidada? Boa noite, Maria, Boa tudo noite. bem? Meu nome é Caroline, eu estou cursando curso de auxiliar de enfermagem e a gente teve essa experiência com o Outubro Rosa. E aí eu não sabia fazer o auto-reconhecimento, comecei Olha. a fazer, Que legal. mas a minha pergunta é, caso eu faça o auto-reconhecimento, se eu encontrar um nódulo, pode ser um nódulo cancerígeno? Ótima pergunta. Muito boa. Não. De jeito Ela até nenhum. respirou, você ficou até mais aliviada. Não é para se desesperar só porque eu encontrei o nódulo. Principalmente porque o câncer ele é muito associado à idade. As novinhas não é tão preocupante, né? Porque tem muitos problemas que acontecem na fase ovulatória, na fase hormonal, que causa esses pequenos cistos, né? Displasia mamária, por exemplo. Eu já tive esse problema. Acho que eu tinha uns 28 anos, não lembro. Na época, fui fazer um exame, um monte de nódulo. Pronto, me desesperei. Eu não tenho só um câncer, eu tenho um monte de câncer e já fiquei apavorada. E aí o médico explicou, imagina, nessa faixa etária é muito comum ter a displasia mamária, ou seja, ter pequenos cistos que só são massas, mais nada, né? Lembra que eu falei das células quadradinhas que acabam se juntando? É só isso. E é comum até. Adolescentes, então, a partir dos 20 e poucos adolescentes, né? A partir dos 20 e poucos anos é muito normal ter esses pequenos nódulos. Agora sim, esses nódulos em faixa etária acima de 45, 50 anos, aí sim a gente tem que ter uma preocupação, porque se apareceu, alguma coisa tá errada, né? Então, assim, não se preocupe com pequenos nódulos na faixa etária até 30 anos. Passou disso, vamos investigar. Mas não é que também eu vou achar e vou ficar tranquila, né? O que eu estou dizendo é que a chance de ser um câncer é muito, muito pequena, muito remota. Porque muitas vezes acontece isso, né? Você sente ali um caroço, você já fica, ai meu Deus, eu tenho câncer, e agora? Será que eu procuro para saber se é muito grave ou será que eu deixo, porque se eu não descobrir, não vai me afetar? Não, então nódulos é normal. A questão é benigno ou maligno, mas o maligno é só dependendo da faixa etária, acima de 50. A chance de você ter um câncer maligno abaixo de 30 anos é muito pequena. Não quer dizer que não vai ter, mas não é o comum de acontecer. Interessante. Por isso que é sempre bom fazer o autoexame, descobriu, vai ver, independente da idade. Mas abaixo de 30 anos a chance de recidência de câncer é muito pequena. Ai, que bom. Também foi a nossa primeira vez com o tema. E eu vi que tem muitas mulheres que não sabem fazer o auto-reconhecimento. Não sabe. É muito novo para elas. E uma das coisas que é muito interessante, eu acho que a gente não vai ter mais essa parte, mas bem legal você ter colocado. Uma das coisas que as pessoas pensam é só examinar a mama.
pronto. Ah, na mama não tenho nada, então nem me preocupa. Mas não, a gente também tem que examinar debaixo da axila, né? Porque as glândulas mamárias, elas não são só na mama, elas vêm das axilas também. Então, eu preciso olhar a mama e olhar embaixo da axila também, viu, homem? Também, viu? Então, as glândulas mamárias vêm lá debaixo da axila. Então, se eu não achei só aqui, então eu também vou debaixo da axila. E aí, esse autoexame, ele tem que ser feito em sentido horário, né? Na mama. E depois no mamilo, né? Verificar se está com protuberância, se ele tá saindo líquido, se tem alguma secreção, se tem alguma lesão, alguma ferida. E aí vai. Então, são várias coisinhas que a gente tem que ficar bastante atento. Muito legal, muito interessante. E fora também que, às vezes, a pessoa fez lá o autotoque e viu que não tem nenhum. Aí a pessoa já fica, não, então eu não tenho câncer, eu tô aqui bem tranquilo. E aí, se eu fiz o autotoque e eu não encontrei nada, tá tudo bem? Então, tranquilo, tudo bem, né? Aí não precisa se preocupar, né? Mas aí a gente tem que estar sempre em alerta. Com certeza. Procurar um médico nunca é demais, né? Isso aí é que vai entrar na questão. Isso aí também, o SUS também ele ajuda muito, porque o SUS tem a parte da prevenção, né? Então, você tem que sempre passar no médico, principalmente depois que chegou uma certa idade, né? Principalmente quando está tomando os anticoncepcionais da vida, que é o que faz alteração hormonal dentro do nosso corpo, né? Então, começou a fase de atividade sexual, que precisa de remédio, de hormônio, necessário acompanhamento de ginecologista. Inclusive para tomar o anticoncepcional, né? Com certeza. Porque as pessoas acham que porque a minha amiga tomou e foi tudo bem, eu vou na onda dela e tomo aquele determinado remédio. Mas primeiro tem que passar no ginecologista, fazer um exame de hormônio para verificar qual que vai ser mais adequado para você. Nossa, que perfeito. Tá vendo, gente? Quando eu falei que ela era maravilhosa, tá vendo? Aí ela ainda falou que eu tava exagerando, mas olha as respostas que ela dá. Verdade. Tá vendo? É só, né, Aline? Para. Ela dá umas boas respostas que você começa a pensar e fala, nossa, gente, olha, tá vendo? Não, aí, tá vendo? Eu vou ficar sem graça. Não, tá indo super bem. Suas respostas estão ótimas, dá pra compreender muito bem. Que bom. Fernando? Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo deve se procurar um médico para fazer exames. Por isso que eu segurei a resposta que eu ia dar para a Aline, né? Porque eu já imaginei que você ia falar sobre isso. De fato, de quanto em quanto tempo eu tenho que procurar um médico? Se eu sou uma pessoa saudável, que eu não tenho nada, pelo menos uma vez ao ano eu tenho que fazer um check-up. Né? Isso não é só de mulher, de ginecológico, isso é da saúde, né? Então, exame de colesterol, exames do fígado, em geral, né? Uma vez ao ano, pelo menos, eu preciso fazer esse check-up, porque em um ano são 365 dias que muita coisa acontece. Com certeza. Né? Porém, todavia, tratando desse ponto, quando que eu tenho que procurar ajuda médica? Quando eu estou a partir dos 50. De 50 até 69 anos, de 2 em 2 anos, eu tenho que fazer uma mamografia, tá? Abaixo disso, entre 40 e 45 anos, o médico, ele conforme você faz o seu check-up, ele vai te direcionando. Olha, vamos fazer um exame. Já tem 6 meses, já tem 1 ano. Não precisa fazer agora, às vezes de 5 em 5 anos. Então, assim, de 50 para frente, de 2 em 2 anos. Né? Mas a sua pergunta foi, quando é que eu devo procurar o médico? Uma vez ao ano. Né? Principalmente em outro sentido, que seria o Papa Nicolau. Né? O Papa Nicolau ele é essencial para a gente evitar o câncer de colo do útero, que é um outro problema que agrava a saúde das mulheres também. E quando elas descobrem, já está num estágio muito avançado. Principalmente pelo nosso útero ser muito vascularizado, acaba que a chance de propagar esse câncer é muito maior. Né? Então, a gente tem que se cuidar pelo menos uma vez ao ano. Eu queria te perguntar, porque você comentou que o anticoncepcional ele influencia, né, na mulher ter o câncer. E eu queria saber no homem, se tem algo que influencia a alimentação, alguma coisa. A alimentação, a má alimentação, a exposição à radiação, né? Por isso que o índice de homem é menor, né? É 1%. Né? Quer dizer, não é que não tem, mas a chance é bem menor. Né? Por quê? Porque vocês, homens, não têm a questão dos hormônios. O que influencia muito é os hormônios. Né? Então, para o homem é mais baixo. Então, uma boa alimentação, tá sempre com a imunidade equilibrada e evitar esses, né, álcool.
e fumo, né? O alquinho ali no fim de semana, todo fim de semana, cuidado, equilibra. Todo dia, então, nem se fala, né? Todo dia misericórdia, não pode. Só queria finalizar te perguntando se o câncer no homem ele é tão agressivo quanto na mulher? Igual. Igual? Se o homem tem, ainda é mais agressivo, pelo fato de que quando ele vai descobrir já está muito, muito, muito avançado, né? É o que eu disse, para a mulher é mais fácil porque já tem a mama ali, né? Para o homem tem mais resistência também, né? E às vezes Pra fazer o exame. Exato, e nem é só porque eu vou ficar fazendo exame, isso é bobeira. Aí já começa por aí. E quando acha, fica segurando. É melhor nem ir no médico, é melhor nem falar nada, e aí quando vai ver já está muito avançado. Por isso que às vezes é 1%, mas é mais agressivo do que até mesmo para as mulheres. Legal. Então tem que se Bom, cuidar. gente. Só pergunta boa, né? É. Mas o que eu achei legal dessa pergunta que ele fez é porque às vezes a gente acha que é receita de bolo, né? Tipo, a minha amiga ela só faz de 5 em 5 anos, então eu vou fazer também só de 5 em 5 anos. Não, também tem que prestar atenção na idade, né? Igual você comentou. A idade é o essencial. Exato. Acima de 50, de 2 em 2 anos, pelo menos. E fora também que A mamografia, o Papa Nicolau uma vez por ano. Isso, ainda tem também os outros fatores de risco, que nem você comentou, a genética, né? Porque às vezes a minha amiga, na família dela, não tem. Não tem. Mas na minha família eu já tenho ali. Perfeito, Aline. É exatamente isso. Às vezes eu tô me baseando no histórico de alguém que é totalmente diferente do meu. Exatamente. Né? Ele come caviar, eu não. Perfeito. Então é bom a gente estar... Quem trabalha principalmente em posto de saúde, acho que escuta muito isso, porque eu, pelo menos, já escutei. Meu amigo, principalmente remédio para pressão. Meu amigo tomou tal remédio, eu também vou tomar, porque para mim funciona. Se ele tem pressão alta, eu também tenho. O mesmo remédio serve para os dois. Não. Só que não, né? Depende ali de cada fator, depende do porquê que sua pressão está aumentando. Nunca, gente, nunca indique nada para ninguém, porque cada pessoa é uma pessoa e cada organismo é um organismo. E você não sabe o componente que aquele organismo tem que vai dar reação com aquilo que você está indicando. Então, com certeza. Não. Olha a Para responsabilidade. isso tem médico, né? Para isso tem médico, que ele vai ver exatamente o ponto que tem que corrigir. É igual a vitamina. Todo mundo tem que tomar vitamina. Não é necessário. Se eu não tenho déficit de vitamina, eu não preciso tomar vitamina. Eu preciso saber qual vitamina eu tomo. Não, tomo um complexo B, que tem todas as vitaminas. Beleza, mas você já está em excesso em alguma determinada vitamina, você vai lá com mais vitamina? Você está até gastando dinheiro com besteira, né? Porque você está comprando ali a vitamina, você está prejudicando o seu organismo. Gente, Exatamente. tem tanta coisa que a gente tem que se preocupar que não é fácil, né? Então a gente fica muito se baseando pelas pessoas. Tem fulano ali que tá magrinha, você igual ela, vou tomar certo remédio para emagrecer. Cuidado. Cuidado. Não é o que é bom para um, é bom para o outro, né? De forma alguma. Mas no caso das mulheres, tem muita influência, né? Tem. De conversinha. Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que pra mim deu certo. Comercial também, redes sociais, influenciam muito as pessoas. Na verdade, a mulher vai muito pelo que ela vê, né? Sim. O que ela vê é o que eu quero pra mim, eu vou correr atrás disso e... Não, né? Peraí, muita calma nessa hora. Né? O carro é bom pra ela, mas eu não tenho dinheiro pra pagar IPVA. Simples assim. Perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que é bom pro outro, não pra nós. Principalmente na questão de saúde, né? Com certeza. A Caroline, ela falou um pouco sobre o projeto que eles fizeram do Outubro Rosa, que foi bem legal, né? Os alunos gostaram bastante. Eu vi as fotos, eu não pude vir, eu estava viajando. Eu vi as fotos de vocês, foi muito bacana. Fizemos um projeto muito maravilhoso, né? Ficou muito bonito. E aí, o que mais tinha era exatamente o que ela falou. As mulheres, elas não se conheciam. E aí tinha um local para elas se tocarem. Olha que bacana. Mas mesmo assim, você acredita que elas não se tocavam? A maioria foi os alunos que fizeram, né? As mulheres se sentiam mais confortáveis com os alunos fazendo do que elas mesmas irem lá e se tocar. Olha aí. Quase o quê? Uns 90%, eu acho, que das mulheres não fizeram, né? Preferiram não que os alunos fizeram. Só que aí o que acontece? No meu dia a dia eu não tenho isso, né? Exatamente. E aí é nesse ponto de que eu não quero fazer, ou eu não acho necessário que as coisas acontecem. Pois é. E como que você vai se conhecer se você não se toca, né? E aí você vai ficar esperando, você vai chamar lá depois o aluno e fala, então, você me tocou aqui mês passado, ou ano passado? Você pode fazer esse ano de novo? Não dá, você já me conhece, você me conhece melhor do que eu mesmo. Não dá, é verdade. Pois é, gente. Uma situação também que aconteceu comigo. Uma senhora, ela tinha 44 anos, acho. E ela era magrinha, pequena.
Aí ela tinha muito pouquinho peito. Aí por conta disso ela falou, eu não conheço, eu nunca fiz. Pelo fato de eu ter pouquinho peito, eu nunca fiz. Olha só isso, gente. Você tem alguma coisa a dizer sobre... Quer mais pouquinho do que os homens? Isso. Isso dela era assim. Não, mas quer mais pouquinho do que os homens? E eles têm câncer de mama? Não é o tamanho que vai diferenciar se eu vou ter câncer ou não. É as células mamárias que podem sofrer alterações de produção. Então, quer dizer, se for pequena, grande, média, tamanho GG, tamanho PP, não importa. Tem células mamárias, tem predisposição de desenvolver o câncer. Então, mas muito interessante seu levantamento. Muito mas bom. teve muita resistência dos homens também. Não, o homem tem resistência para tudo. Verdade. O homem é muito resistente aos cuidados. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eles não querem aceitar os cuidados. Ainda mais num ponto desse que é específico de mulher. Isso é problema de mulher, isso não é problema de homem, né? O machismo, infelizmente, ainda é muito grande, né? Na sociedade. Aí as pessoas acabam morrendo pela ignorância, né? Ignorância no sentido de não procurar ajuda. A maioria que eu chamei não foi de primeira. Teve que insistir um pouquinho, explicar o que era, né? Mas fala a verdade, você iria de primeira? Também não. Olha só isso. Não, é porque... Homem, é cabeça de homem, porque não vai. A maioria dos homens nem sabe que... É isso que eu ia que falar. O homem pode Por ter. que acontece isso? Porque os homens nem sabem. Os homens nem é orientado que, poxa, olha, cuidado, você pode desenvolver um câncer de mama. E aí, às vezes, na família só tem filhos homens. E a família anterior, todo mundo já teve câncer. Aí os homens falam, não, isso é coisa de mulher. Parecia que o homem ia lá fazer meio que escondido, assim, com medo. Olha só, que absurdo. Não, homens, pelo amor de Deus, se tiver homens que vai ouvir esse podcast, pelo amor de Deus, procura ajuda médica quando sentir algo diferente. Isso não vai diminuir sua masculinidade de fazer um toque, de eu me examinar, ou até pedir para alguém que seja, né? Mas você mesmo pode fazer isso lá no seu banho, na sua intimidade. Ninguém precisa nem saber que você está fazendo isso. Mas é importante. Gostaria de fazer outra pergunta. Em todo caso que a pessoa tem o câncer, é obrigada a fazer a mastectomia ou consegue retirar sem precisar? Não, depende muito do estágio do câncer, né? Depende muito do estadiamento. É por isso que eu falei, você descobriu no início, você vai fazer um tratamento ali, uma rádio, uma químio, talvez resolva ali e não precise de mais nada. Quando é que eu vou retirar a mama? Quando esse câncer já está muito avançado e não tem mais o que fazer. Ou seja, toda aquela região já está totalmente comprometida. Então, a única solução é retirada da mama mesmo para a saúde da pessoa. Porque se continuar aquela raiz ali, a chance dela ter uma metástase é muito grande, né? Pois é. Interessante, né? Então já cai um pouco por terra aquela parte que se eu não descobrir, eu não tenho. Porque quanto antes eu descobrir, melhor vai ser para mim, né? Sim, o dano é muito menor quando eu descubro com antecedência. Com certeza. Viu, gente? Então, quando vocês forem comentar, comentem para a professora Maria vir mais vezes, tá vendo? Que as respostas dela são muito boas. Uma enciclopédia. Né? Uma enciclopédia ambulante. Ela já traz outros temas para a gente pensar também sobre isso. Então, comentem aí para ela voltar mais vezes. Obrigada, imagina. E agora, no século XXI, nós ainda temos aquela questão do médico Google, né? Porque hoje em dia todo mundo olha na internet, sempre tem alguma informação ali que a pessoa quer buscar. E muitas vezes essa informação acaba não sendo fidedigna, né? Porque às vezes ela é generalizada, né? Exatamente. E ainda entra muito aquele tópico que nós estávamos falando sobre ela serve para todo mundo. Mas será que para mim ela vai servir? Exatamente. Né, Gabriela? É isso você tem para mesmo. acrescentar? No mundo cheio de informação hoje, tudo a gente vai buscar no Google, né? Entre mitos e verdades, né? É mito ou é verdade que o câncer de mama é um dos que mais mata mulheres quando demorado assim, a ser descoberto e tratado? O câncer em si é o que mais mata, né? Quando a gente fala do câncer de mama, ele está na 4ª colocação. Ele só perde para o câncer de pele, para o colo retal e para o câncer de pulmão, né? Então, são os 3 que estão na frente. Então, ele está no 4º lugar de maior índice de morte de mulheres com câncer, né?
A questão não é só porque eu demoro descobrir. Quer dizer, a questão é porque eu demoro descobrir. E aí o que acontece? Eu começo a tratar algo que já não tem mais tratamento. É por isso que a importância da prevenção é muito grande. Né? Então, assim, por que morre? Porque demorou a descobrir. De fato, é comprovado, não é mito. É verdade que quanto mais tarde eu descobrir, maior é a chance de óbito. E é grande. Viu? Muito grande. Interessante, né? Que a gente fala sobre várias coisas, estão fazendo várias perguntas diferentes e a gente sempre volta nessa parte da prevenção. Da prevenção. É bem interessante, gente, né? A gente tudo que previne antes é muito melhor. Pois é, olha a importância da prevenção aí. Tudo. Keila, o que você tem para acrescentar para a gente sobre o assunto? Então, eu gostaria de saber qual a importância da equipe multiprofissional para esse paciente. Nossa. Olha, pergunta boa. Muito boa, é uma pergunta excelente. A equipe multiprofissional ela é importante principalmente na qualidade do tratamento. Por exemplo, se eu sei que eu tenho um câncer e eu preciso tomar um remédio. Um familiar, ele vai dizer o quê? Se der, você toma. Se você não está bem, não precisa tomar, né? Já um profissional, não, independente de, você tem que tomar. Então, uma equipe multidisciplinar, ela ajuda, porque, como fala multi, ela não vai tratar só do câncer ali, local, aquela região. Ela vai tratar como um todo, né? Então, ela vai dar garantias de que esse cuidado, esse tratamento, ele está feito com qualidade. Né? E aí, quando fala de multi, eu não vou tratar só a parte... até teve uma pergunta de um aluno que falou, né? Tem a parte psicóloga? Tem. Deveria ter mais frequente. Mas eu vou tratar a parte psicóloga, eu vou tratar a parte física, eu vou tratar a parte... Né? Num todo. Então, assim, a equipe multidisciplinar, ela garante principalmente a qualidade e ajudar a superar a doença. Por quê? Quando você fala com um profissional da saúde, quando você diz, eu tenho câncer, já apavorado, desesperado, o profissional fala, calma, como que está esse estágio, né? Não é assim, não precisa desesperar, tem cura, você descobriu, enfim, né? Então, quando você trabalha com um profissional que entende, que sabe o que está fazendo, ela também te ajuda no entendimento dessa doença, né? Porque não é só porque eu tenho câncer que eu vou morrer, não, né? Teoricamente, como um leigo, eu já imagino. Tô com câncer, vou morrer, pronto, acabou minha vida. Tenho só mais 2 dias de vida. Vou pedir as contas do emprego, vou gastar todo o meu dinheiro. Exatamente, Assustado. Vem por aí. Já uma equipe profissional não pensa assim. Não, o câncer tem cura. Calma, vamos lá, vamos ver, vamos, né, investigar. Então, é por isso que é importante a equipe multidisciplinar. É necessária, na verdade. Não é que é importante, é necessária. Muito bom. E você comentou um pouco sobre o remédio, né? Que às vezes a pessoa ela fica ali, eu não vou tomar nesse horário, o remédio está me fazendo mal, né? Eu não estou me sentindo bem. E é importante a gente saber qual é a importância do porquê você está tomando aquilo. E às vezes se eu vou perguntar para um leigo, para uma pessoa que não entende sobre o assunto, ele só vai falar, se está te fazendo mal, para de tomar. É a primeira coisa. Mas aí o profissional ele vai falar assim, não, olha qual que é a importância dessa medicação para você e para o seu organismo. E aí você vai falar, tá, é muito importante mesmo, então eu não vou parar de tomar. Até porque nos cuidados, né, do câncer, eu dependo de medicações que interferem terminantemente no meu físico, no meu emocional, né? São medicações muito fortes que eu vou ter grandes problemas, né? Problemas em mucosas, que vai ficar feridas, vômitos, queda de cabelo. Então, são medicações que, dependendo do estágio que eu estiver utilizando, vai me dar uma reação. Né? Então, eu preciso ser orientada quanto a isso. Né? Eu preciso saber que mesmo que eu tenha vômito, eu tenho que tomar a medicação. Eu vou ter o vômito, independente disso, eu não posso parar o tratamento. Né? Uma das coisas que acontece muitos erros quando tem que fazer um tratamento de tuberculose, por exemplo. Né? O paciente ele desiste na metade do caminho, porque ele começa a tomar, começa a se sentir muito mal, e aí ele fala, é melhor parar, porque isso aqui não está me fazendo bem, está me fazendo mal, e aí é onde a doença avança. No câncer não é diferente. Às vezes ele tem que fazer uma sessão de quimioterapia, 5 sessões. Na primeira é tão forte, é tão prejudicial, que ele fala, não preciso mais, não vou fazer mais, agora eu desisto, é melhor não seguir, está tudo bem. E aí é onde acontece o pior, né? A evolução da doença.
Então, por isso que ter profissionais em volta, ouvir, né? E seguir orientações de um profissional é muito importante. Porque não basta só eu saber. Eu sei que tem o câncer, eu sei que tem... E aí? Não faço nada. Tá tudo bem, né? Então, além de saber, é ouvir e colocar em prática aquilo que está sendo orientado. Com certeza. Infelizmente, é o que a população não faz. Se aquilo me faz mal, a minha tendência é desistir. É do ser humano isso, né? Pois é. Se é algo que eu não gosto, já mudo rapidinho. Isso é em tudo, né? Tá me fazendo mal, eu vou já largo de mão, já não quero mais. E o tratamento do câncer, infelizmente, não é um tratamento muito gostoso, né? Prazeroso. Muito pelo contrário, é muito sofrido. Tem que ter muita força de vontade, muita persistência, tem que ter muita vontade de viver, né? Para superar essas dificuldades e não desistir do tratamento jamais, nunca, em hipótese alguma. Perfeito, pois é. Se nós prestar atenção do qual é a importância de cada coisa, a gente vai dar muito mais ênfase àquilo e vai fazer com mais cuidado, Sim. né? Porque eu tenho... Vamos supor aqui uma situação hipotética. Eu descobri que eu tenho câncer, eu estou fazendo o tratamento. Aí eu nem comecei a fazer o tratamento e eu estou bem. Aí eu começo a fazer o tratamento e aí eu vou começar a ter sinais e sintomas Sim. mais graves. Aí eu vou falar, não, eu estava bem até agora, comecei a fazer o tratamento e Ficou não estou mais pior. bem. Era para eu melhorar e eu estou piorando a minha saúde. Mas trazendo mais para a realidade, que você falou um pouco sobre o tuberculoso, mas trazendo um pouco mais para a realidade das pessoas, às vezes a gente começa, por exemplo, tomando um antibiótico. Nossa, nem me fala do antibiótico. Antibiótico eu acho que é o exemplo mais claro, porque o médico passou ali 7 dias de antibiótico, mas no 5º dia eu já tô bem. Já tô Eu ótimo. não preciso mais tomar, gente. Acabou, já tô bem. Pra que eu vou continuar fazendo o tratamento de 7 dias se no 5º dia eu já tô me sentindo Se é muito um bem? remédio que ataca o meu estômago, por exemplo. Exatamente. Imagina, vou parar no 3º dia e já tá tudo ótimo, né? Exatamente. E é bom que eu deixe os outros guardados ali, pra se caso acontecer de novo, eu já tenho o remédio, eu não vou precisar ir no médico. É verdade. Por isso a importância de você ouvir e colocar em prática a orientação do profissional, né? Se o médico te passou para 5 dias, é 5 dias, não 4. Não, é 10 dias, não é 8. Então, gente, tem que ouvir o profissional, né? Exatamente. E mais do que ouvir, colocar em prática. Porque saber é uma coisa e fazer é outra. Eu acho que se você, por exemplo, a equipe multiprofissional, ela vai te dar esse embasamento de conhecimento. E aí, se você sabe qual é a importância do porquê você está fazendo aquilo, você vai tomar muito mais cuidado na hora de fazer. É verdade. É muito importante. Eu tenho mais uma dúvida. É verdade que quando a gente descobre que tem um câncer, independente do tipo de câncer, entendeu? Quando o paciente descobre, ele fica mais nervoso, tem possibilidade do câncer aumentar? Boa pergunta. Na verdade, ele não só fica nervoso, como ele morre. Né? A palavra câncer já é tratada pelas pessoas como morte. Né? Já vê escrito câncer, já vê lá a morte do lado. Infelizmente, a população ela é projetada para entender isso. Tá com câncer, vai morrer. Então, gente, precisa abrir a mente. Tenho câncer? Tenho. É complicado tratar? Mas é tratável, dependendo do caso, né? Não é que tudo vai ser tratado, mas eu não preciso entrar em pânico, porque o pânico me faz morrer mais rápido, Com né? certeza. Porque quando eu já penso na ideia de que eu tenho um câncer, eu já começo a pensar, vou perder minha família, vou morrer, aí o meu trabalho, o meu cachorro, o desespero é maior do que a doença. Pois é. Né? E aí, nesse desespero, eu não durmo, eu não como. A primeira coisa que eu deixo de fazer é me alimentar direito, já não durmo mais direito, preocupado com a morte. E aí a imunidade zera e a doença avança, né? Então, a imunidade caiu, a doença toma conta. E aí não tem muito o que fazer, né? Então, aí é onde fica o maior problema de quem descobre o câncer e entra no desespero. Pois é, e fora que o nosso psicológico, ele é muito forte, né? A gente não faz noção, às vezes, de o quanto o que a gente tem na nossa mente pode afetar também o nosso corpo, né? Exato. Então, por isso que seria muito bom ter esse acompanhamento com o psicólogo para a pessoa conseguir entender e conseguir falar, não, calma aí, gente, é ruim, mas é tratável e eu vou focar mais em tratar. Porque às vezes você fica com tanto medo, com tanto receio, que você acaba ali deslizando, às vezes, no cuidado, né? Seu psicológico não ajuda muito. A equipe multiprofissional é muito importante. Eu costumo sempre falar para os meus alunos que as pessoas tendem a ter um problema e focar no problema.
e Nossa, morre com o muito problema, né? A gente tem que ter problema, a gente tem que pensar no problema, a gente tem que pensar, bom, eu tenho um problema, já está lá, não vai mudar. E o que eu tenho de solução para resolver esse problema? É isso que eu tenho que focar, né? Eu tenho que buscar as alternativas, as opções, até esgotar todas as alternativas. As pessoas costumam falar que a esperança é a última que morre. Eu costumo dizer é a única que não deve morrer, né? Esperança é a única coisa que mantém a gente vivo. Então, enquanto a gente tem esperança que tudo pode mudar, ninguém destrói a gente. Porque é nessa esperança que eu vou lutar, né? Então, assim, não pode só ter câncer e desesperar. Não. Primeiro eu vou ver o que eu posso fazer. Posso fazer alguma coisa? Tenho o que fazer? E aí... Gente, eu achei essa parte muito maravilhosa de focar na solução. Olha, sempre. Eu tô aqui só anotando várias coisas para eu conseguir lembrar depois. Essa, com certeza, eu vou anotar lá na porta da minha geladeira. Vou colar num post-it que eu tenho que focar mais na solução ao invés de focar só no problema. Muito bom, eu muito nunca foco nos meus problemas, senão eu não vivia, né? Meu foco é sempre na solução. Eu sempre penso o que eu posso fazer para mudar aquilo que não está bom para mim. Aí não tem o que fazer? Então tá, vamos ver se eu mudo de opção. Mas sempre eu busco a alternativa. O não já tenho, né? Agora é atrás do sim. Exatamente. Pois com certeza. Essa é a única certeza que a gente tem. O não já tem. E se o sim acontecer? Muita coisa muda, né? Então a gente tem que parar foca muito no problema. E o câncer é algo que é muito terrível, porque as pessoas já associam câncer à morte, né? Verdade, e não é. Eu vou pegar a Maria, vou guardar ela dentro do meu bolso e vou levar ela para todos os locais. Quando eu tiver com alguma dúvida ali, eu vou tirar ela e falar: e aí, Maria, o que você tem para me dizer? Não, imagina. Você sabe que você tem acesso direto a mim em qualquer instante, qualquer minuto, né? Então, isso é... Daqui a pouco você vai estar tão bem quanto. Deus ouça. Deus ouça. Então, recapitulando um pouquinho aqui, nós estamos falando sobre o câncer, né? Principalmente câncer de mama, mas também estamos focando um pouquinho no cuidado, né? No cuidado das mulheres, falamos também um pouco sobre os cuidados dos homens, né? Porque também precisa, às vezes eles não se lembram muito, mas eles também precisam ter esses cuidados. Falamos qual que é a importância da prevenção, do tratamento, da alimentação, da atividade física, e aí também falando sobre o SUS, sobre o que seria o SUS, né? Qual que é a importância dele nesse tratamento, no diagnóstico. Ele é a porta de entrada para os outros hospitais. Nós temos hospitais de referência para câncer, mas o SUS, a UBS, ela é a porta de entrada para os tratamentos de câncer, tá? Tratamento, diagnóstico, a UBS é a porta de entrada. Porque falando de UBS, a gente fala da maioria das pessoas. Claro que tem pessoas que têm convênio, que podem fazer de uma forma diferente, mas aqui nós estamos tentando abranger o máximo de pessoas possíveis. E o nosso SUS, ele, querendo ou não, ele é muito bonito. Então, vamos utilizar, né? E aí, nós temos agora aqui para fazer algumas perguntas. Nós vamos falar agora com a Mirella. E aí, Mirella, o que você tem de pergunta pra gente? Então, professora Maria, eu queria, assim, tirar uma dúvida, porque a gente sabe que nós, mulheres, o nosso dia a dia é muito corrido com trabalho, filhos, e muitas mulheres estudam, então é bem corrido. Quais os principais cuidados, assim, os cuidados mais importantes que nós, mulheres, deveríamos ter com nós, para a gente futuramente não ter um câncer de mama ou qualquer outra doença, eu não sei? Na verdade, de cuidados a gente já até meio que adiantou alguma coisa, falando sobre a alimentação, né? Sobre o sono, sobre ter uma qualidade de vida, né? Manter o check-up em dia, né? Aquele check-up de uma vez por ano é necessário, porque é aí que você vai identificar se você tem um problema de saúde ou não, né? Então, o check-up, ser uma pessoa bem-humorada. Gente, o bom humor, ela gera endorfina e dá relaxamento, bem-estar. Quanto mais bem-humorada, menos você sofre. Porque até as coisas difíceis você acaba lidando com uma forma diferente, né? Então, são exercício físico, que é o essencial, como a gente já falou. Diminuir o consumo de álcool, consumo de tabagismo. Tudo isso favorece a ter uma qualidade de vida.
Com certeza. Para também beber bastante água, né? Água faz Água bem. é essencial, né? A água não precisa nem dizer que é o ponto-chave da nossa vida, né? Acho que nós podemos fazer um episódio também sobre os remédios naturais, né? Que nem você comentou. Os remédios naturais, eles são muito importantes, né? Sim. E eles são naturais, são super fáceis de fazer e às vezes a gente acaba esquecendo, né? Eu acho que um outro cuidado também que é bem legal, já abordando outro tipo de câncer, é protetor solar. Às vezes a gente esquece de qual que é a importância do protetor solar na nossa vida, né? Não, se eu não vou pra praia, eu não preciso de protetor solar. Perfeito. Não, a lâmpada é o suficiente para causar um câncer de pele. Exatamente. Ou às vezes, não tá sol, então hoje eu não preciso passar protetor solar. Todos os dias é essenciais. Todos os dias. Então, Porque às vezes também na correria do nosso dia a dia, eu falo assim, por nós mulheres, né? Sim. Porque a gente trabalha e tem filho, a gente acaba se descuidando da gente um pouco. Pensa tanto no filho, tanto no trabalho, Nossa. que se descuida de si. Que gera um dos fatores principais, o estresse. Sim. Né? Então, assim, é o que eu disse. Um dia eu tenho que ter uma válvula de escape. Trabalhei 29 dias, mas esse último é meu e ninguém tira. Eu vou dormir até meio-dia, ou eu vou brincar, ou eu vou pro parque, ou eu vou pra casa de alguém. Não importa. Mas faça algo que te dê prazer, que te dê satisfação, né? Que diminua essa taxa de estresse na corrente sanguínea. Aliás, não é só o câncer, mas milhões de doenças é provocada decorrente do estresse, né? E aí a gente fica nessa vida louca, sem se preocupar com a nossa saúde, só se preocupando, correndo atrás do dinheiro, e quando você tem dinheiro, às vezes você não tem saúde. Né? Porque o dinheiro, igual diz, né? Compra tudo, mas não compra a saúde, não infelizmente, compra, né? Não compra, é verdade. Exatamente. Então tem que ter esse olhar aí, né? Com certeza. E ainda falando sobre dinheiro não compra saúde, ainda tem muito aquilo. Mas se eu tiver, sei lá, eu adquiri pela minha rotina alimentar, pela minha rotina de vida, eu adquiri algum problema. Mas tudo bem, depois eu faço uma transfusão de órgão, posso trocar o órgão, posso ter um fígado ali de uma outra pessoa, um coração de uma outra pessoa, porque Mas até ter... E hoje a tecnologia está tão avançada que aí você fica esperando, né? Mas você não... Mesmo que você tenha, mesmo que você consiga, aquilo ali não vai ser a mesma coisa do que o seu. O seu foi projetado para você. É verdade. Né? Ele é seu, ele encaixa perfeitamente no seu corpo. Você vai pegar uma coisa que era de uma outra pessoa... E se não der? E se não der certo? Se o corpo rejeitar? Pode até... Claro que a gente é um levantamento do mais próximo possível, mas mesmo assim não deixa de não ser seu. A probabilidade do seu corpo rejeitar pode ser muito grande, Sem né? falar que a fila de transplante está gigantesca em todos os órgãos, né? Exatamente. Então, assim, não confie nisso, né? Confie na qualidade de vida, confie na qualidade de como você conduz o seu corpo, né? O check-up é essencial. Né? E depois do check-up, melhorar a qualidade do sono, melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, o estresse diário, né? Ter bom humor nas coisas difíceis, porque você não absorve só a parte ruim, absorve a parte boa, né? Como a gente acabou de falar no último minuto, focar na solução, não no problema. Com certeza. Exatamente. E essa parte de ter válvulas de escape também é muito legal, né? Porque às vezes você tá ali em um dia sobrecarregado, super estressado, aí você para e fala, nossa, isso daqui me dá calma, então eu vou fazer, isso daqui é muito importante. Fazer o que gosta, né, professora? Isso, fazer alguma coisa que você gosta. Ou às vezes ter uma pessoa que esteja ali do seu lado para te dar um apoio, porque às vezes você chega em casa cansado, estressado do trabalho, e você acaba guardando... aquele sentimento de estresse, né? Ao invés de você colocar para fora, você conversar, você ter uma estrutura Há de uma alguém que te controvérsia ajuda. aí, porque tem mulheres que, em vez de guardar, despejam em cima dos maridos. que tem ela E vai- aí gera um outro Isso, problema. Não, tem tudo no Problema limite, maior. né? Tudo no limite. Tem Logo que breve eu vou fazer um podcast sobre isso, tá de vendo? estresse, de relacionamento. Porque é isso, você vem com tanta carga estressante que você não vê em quem você vai transportar isso. E às vezes é alguém que não tem necessidade. Estamos né? falando sobre conversa, né? Vamos conversar com a pessoa. É importante você ter alguém para conversar, para dividir com você. E não você só despejar todo o seu estresse em cima de uma verdade. outra E pessoa. às vezes é até nesse momento de conversa e nesse momento de você ter um tempo para si, né? Assim, que muitas mulheres hoje em dia não têm esse tempo por conta da preocupação, que você acaba descobrindo coisas que às vezes
você nem sabia, por exemplo, de conhecer o corpo. Muitas mulheres não conhecem, porque chega do serviço, vai cuidar do filho, toma um banho rápido. Cuida de todo mundo, menos de si. Às vezes ela tem um nódulo, alguma coisa assim, que ela nunca percebeu. Aí quando ela vai ver, já tá bem avançado. Exato. E às vezes você pergunta pra mãe, como que é o corpo do seu filho? Ela sabe descrever o corpo dele, se ele aparece com um vermelhinho no braço. Ela fala, esse vermelho não tava aqui hoje. Vou ligar pra professora, porque esse vermelho não tava ali. Mas às vezes, eu tô com um roxo aqui no braço, que eu me machuquei, eu não faço a menor ideia de quando foi que eu me machuquei e nem onde foi que eu me machuquei. Pois é. Eu falo, gente, a gente não se conhece, né? Não se observa, né? Não se observa, exatamente. pois é. Né, Stephanie, o que você tem pra acrescentar pra gente? Então, professora, é um prazer tê-la aqui, Obrigada. trazendo mais conhecimento para a gente. E sabemos que o câncer, ele vem vindo muito, atingindo muitas mulheres. E com o diagnóstico do câncer, a família ela é muito importante. A família, eu creio que ela é a base de tudo, né? Sim. Então, professora, eu quero fazer uma pergunta muito importante relacionada à família. Qual a importância da família no processo do tratamento? Pergunta E eu boa, vou né? te dizer, depende. Depende? Depende. A família deveria ser o porto seguro de qualquer paciente com câncer. Com certeza. Mas muitas das vezes a família é a quem fica mais doente. Às vezes o paciente até entende que ele tem um câncer, que tal, que não sei o quê, mas a família não aceita, né? A família não absorve a ideia. Pode falar. E então, às vezes, a família ela não consegue dar o suporte total que a pessoa que está com o câncer, com a doença, espera. Ela não... Por isso que eu estou dizendo, depende. Depende da estrutura familiar dessas pessoas, né? Depende do nível de conhecimento dessas pessoas. É o que eu disse. Às vezes, nós 4 somos da mesma família, mas tem uma que tem um pouquinho mais de entendimento que acaba acalmando as outras. Vice-versa. Eu não tenho nada de conhecimento, eu acabo apavorando as demais. Então, tudo depende do contexto social daquela família, do da nível, estrutura, né? Da estrutura, do nível de conhecimento, do nível de oportunidade. Por exemplo, todo mundo vai ouvir esse podcast? Nem sempre. É verdade. Né? Então, nem todo mundo vai saber que eu deveria me examinar, que eu deveria olhar isso frequente no 10º dia da menstruação, que eu deveria... Achei um nódulo, procurar um médico, procurei um médico, vou fazer exames, não necessariamente vou morrer. Então, quer dizer, está faltando isso, chegar essas informações até a família. A família sempre vai ser a melhor opção, a melhor base, né? Sim. Porque eu saber que estou com câncer, psicologicamente me gera pânico. E eu saber que, independente de que eu vou morrer ou não, você está do meu lado, não tem preço. Né? Então, a família ela acaba gerando conforto, ela acaba gerando segurança para esse paciente. Não, fica calma, a gente vai correr atrás da solução, a gente está junto. A quimioterapia está difícil, você está com sintomas, mas eu estou aqui para te ajudar com uma alimentação, com... Enfim, né? Saber que tem alguém do nosso lado no momento difícil não tem preço, não tem gente. preço, Não tem preço. Sim. Então, família é a base, deve ser a primeiro recurso que eu, como com câncer, vou recorrer de apoio, né? Mas depende muito de que tipo que é essa estrutura familiar. Mas, em alguns casos, nem toda a família está preparada. Não, né? não tá, porque é o que eu disse. O câncer é muito atrelado à morte. E a sensação de morte apavora muita gente, né? Tem muita gente que tem pânico de saber que vai morrer. Então, assim, enquanto eu acreditar que ter câncer é morrer, eu vou sempre ter esse pavor de cuidar, né? E não é necessariamente isso. E quando né? a família recebe a notícia, acaba ela também ficando doente. Fica. Nenhum paciente adoece sozinho. Nenhum. Né? É E verdade. aí você tem. Aí por isso que eu falei, tudo depende da estrutura da família. Se a família tem uma estrutura, porque também pode acontecer de um paciente ter um sintoma X e a família falar, você está com dengue, você não tá, você não quer enfrentar, você já está se entregando. E às vezes é um resultado do tratamento, um resultado da doença. Então, você entende? Sim. Precisa muito ter conhecimento, não só o paciente, mas da família em si. Porém, todavia, se eu tenho uma família bem estruturada, pronta para o que der e vier, vence o câncer facilmente. Porque como paciente, eu vou ter o meu imunológico zerado. Preocupando com o que eu vou deixar, com quem eu vou deixar, o que eu vou deixar, né? Porque é assim que a gente pensa, né? Vou morrer.
Mas se eu tenho uma estrutura firme, relaxa, bem. Tamo aqui. Tamo junto. Tamo junto. Mas Força. às vezes não é nem isso. Eu acho que assim, quando chega na família, vamos supor, se for minha mãe, eu descubro que minha mãe tá com câncer de mama. Mesmo eu sabendo todo o processo É o que medo é, de como perder. que é. O Mas a medo de- gente fica com aquele medo. É o Com que acho que certeza. acontece com muitas famílias quando descobre que alguém da família tem. Fica aquele receio, aquele medo. Nossa, ela vai morrer. É. Vai acontecer alguma coisa. E acaba... Acho que aí vai acabando... Que vai apavorando a pessoa que Isso. está... Porque aí, mesmo que às vezes ela não tá com medo, mas fica com medo por conta Da dos familiar. parentes, né? Da família. Nossa, Com você vai certeza. morrer, como que vai ficar as coisas? Porque é o que eu falei, o câncer está muito atrelado à morte. Né? Então as pessoas precisam desconstruir essa ideia. Né? O câncer não está atrelado à morte. O câncer pode estar atrelado a um período de sofrência ali, porque você vai ter que lidar com uma outra estrutura, né? Que você não está acostumado, mas não necessariamente a morte. E até a morte também. Talvez você ainda ganhe um tempo para se preparar para a morte, né? Pois Que é uma é. coisa que ninguém tem. Com A gente certeza. está tão correndo que nem para morrer a gente está pronto. Isso é É verdade. verdade. É ou não é? É verdade. E às vezes o câncer é isso. Às vezes o câncer é um tempo que Deus está te permitindo para você refletir ali naquele tempo que ainda tem e, quem sabe, ter uma passagem um pouco mais Com tranquila. certeza. Né? Gente, Gente, é o que eu disse. Tem sempre que tirar o bom do ruim. Sim. Todo ruim tem uma coisa boa. É né? como diz aquele ditado, tudo que acontece de ruim é para melhorar. É para melhorar, exatamente. Com A gente tem o mal da humanidade é ver nas coisas ruins só o ruim. Só é difícil, só é complicado. Mas é quando tudo tá mais difícil que a gente cresce, que a gente evolui, que É a gente verdade. passa para um outro estágio que só o sofrimento faz, só o sofrimento ensina. Né? Sim. É lá no deserto que a gente aprende. É verdade. Exatamente. Pois é, né, gente? Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Como eu falei, tá vendo? Olha essa fonte de conhecimento que eu trouxe aqui para vocês hoje. Quando eu peguei esse tema, eu falei, opa, calma aí que eu já sei quem que eu vou chamar. Que ela tem, com certeza, ela tem conteúdos muito bons para trazer pra gente. E esse podcast tá aí que não deixa mentir, tá vendo? Quando eu falei que ela era Obrigada, maravilhosa, como eu Maravilhosa. disse novamente, não estava mentindo, estava falando verdade. E agora todo mundo agora consegue ver, tá vendo? Quanto você é uma fonte de sabedoria. Muito gratificante. E umas respostas muito boas que faz a gente ter esse pensamento crítico de, opa, peraí, não é só isso, tem um pouco mais do que isso, eu preciso pensar qual que é a importância do que eu faço, do que eu como, de como eu me trato também, de como é o meu psicológico, o meu dia a dia, né? Então, muito obrigada por essa sua fonte de conhecimento que você pôde compartilhar com a gente hoje. Imagina, gente. Imagina. Eu que fico agradecida, fico realmente lisonjeada, né? Pela Aline, principalmente, né? Que é alguém que eu tenho muita admiração, né? Igualmente. Por toda a trajetória que ela vem fazendo. Igualmente. Ela me substituiu à altura, né? Eu estou muito orgulhosa do trabalho dela, do trabalho de vocês. Esse podcast foi muito bacana, porque é isso que está faltando, né? Levar orientação, levar informação, né? Quando tiver disponibilizado aí, divulguem, compartilhe, porque isso é o que faz crescer, Sim, né? É exatamente. informação. E tirar o pânico das pessoas, né? Com Verdade. certeza. Ninguém vai morrer antes da hora. Com certeza, são informações super importantes, né? Que aqui ela trouxe pra gente também um pouquinho da importância do pensamento crítico, não só de você ir ali no Google e pesquisar, né? Eu tô com isso, será que é câncer? Às vezes a pessoa acaba ali se apavorando, opa, tô com um nódulo aqui. Olhei lá no Google, é câncer. Pronto. Vou morrer. Pronto, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer, é Já isso, pensa em gente. morte. Vou pedir minhas contas do trabalho, é isso. Eu vou morrer, vou curtir minha vida aqui nos instantes que eu tenho. E aí, de repente, você vê que não é nada disso. Aí você ainda tem que arrumar outro trabalho depois. Dá mais Já complica trabalho. Vai te tudo dar de mais novo. trabalho, exatamente. Verdade. Muito bom, gente. Legal. É isso, gente. Muito obrigada por tudo, pelo trabalho de vocês. Os alunos arrasaram, né, gente? A professora foi top, né? A professora foi top, os alunos foram tops. Muito obrigada a todos os envolvidos nesse projeto. Muito obrigada. Depois teremos mais podcasts. Com certeza a professora Maria vai estar de volta. Não esqueçam de comentar para ela voltar, que ela vai se sentir mais engajada para querer estar aqui com a gente de novo, com outros temas. Compartilhem, igual ela falou, compartilhem com a família, compartilhem com os amigos. Eu acho que pessoas que a gente ama, a gente quer ver bem. Se você quer ver bem, compartilha com eles a informação que você está cuidando não só de você, como também de outras pessoas. Curtem, se inscrevam no canal também e muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, professora.